O fascismo é uma reação do capitalismo? Fascismo de extrema-direita? Mussolini era um fantoche da burguesia. Você, com certeza, já ouviu falar nessas afirmações como se fossem verdades absolutas. O fascismo é, número 1, um fenômeno político e ideológico, por isso que a gente classifica, por exemplo, o fenômeno bolsonarista como um fenômeno fascista. Ele é conservador, ele sempre se volta pro passado e pra tradição, isso é uma constante. Ele é chauvinista e ele é de defesa do capitalismo. O fascismo é uma ideologia de extrema-direita. Isso não tem nada a ver com a direita ser má e a esquerda ser boazinha. É um fascista! Os fascistas É fascista. Fascista! Vamos circular! Il popolo italiano ha dato esempi formidabili. Se você quer entender a verdade sobre o fascismo, vamos voltar ao tempo e mostrar os fatos. Era 1919 e a Itália estava em pedaços. A Primeira Guerra Mundial havia acabado, mas o país enfrentava greves, desemprego e uma revolta que parecia prestes a explodir. Nesse caos, um nome começava a ecoar: Benito Mussolini. Ele, um ex-marxista que agora liderava um movimento fascista, prometia ordem e grandeza, mas não apenas isso. Diferentemente do senso comum, o fascismo, desde o seu início, posicionou-se como um defensor dos direitos das classes populares e trabalhadoras, almejando um novo tipo de Estado com um socialismo voltado para as necessidades italianas. Mas havia um rumor persistente, e que persiste até hoje. Mussolini seria apenas um fantoche, financiado pelos grandes industriais e banqueiros para proteger seus lucros. Será que isso é verdade? Vamos mergulhar nessa história, viajando pela Itália de 1919 a 1940 para entender quem realmente apoiava Mussolini e como ele, de forma surpreendente, manteve-se fiel ao socialismo de sua juventude. Imagine a Itália logo após a Primeira Guerra. O país venceu a guerra, mas parecia ter perdido a paz. A economia estava em frangalhos, inflação disparada, escassez de carvão e matérias-primas, e um sentimento de traição por não conquistarem os territórios prometidos em Versalhes. Os trabalhadores, inspirados pela Revolução Russa, organizavam greves e até ocuparam fábricas em 1920, exigindo controle operário. Para os industriais, banqueiros e latifundiários, isso era um pesadelo. Eles temiam uma revolução marxista e internacionalista. Nesse cenário, Mussolini, que havia sido expulso do Partido Socialista por apoiar a entrada da Itália na guerra, fundou os Fasci di Combattimento em 1919. Seu movimento era uma mistura confusa de nacionalismo, anticomunismo, promessas de modernização e garantia de direitos aos trabalhadores. Mas quem estava ao lado dele? Era ele realmente um peão dos ricos, como muitos acreditavam? Para responder, vamos olhar primeiro para os industriais e banqueiros. Na Itália do início dos anos 1920, os industriais, organizados na poderosa Confindústria, eram uma força a ser reconhecida. Representando gigantes como a Fiat e a Pirelli, eles controlavam fábricas no norte industrializado e tinham um objetivo claro: proteger seus negócios das greves e da instabilidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, eles não abriram os cofres para financiar Mussolini. Na verdade, eles olhavam para o fascismo com uma mistura de curiosidade e profunda desconfiança. O movimento fascista era bagunçado, cheio de radicais que falavam em revolução social, o que assustava os homens de negócios. Líderes como Gino Olivetti, um organizador incansável da Confindústria, e Antônio Stefano Beni, presidente da organização a partir de 1923, viram Mussolini como alguém que poderia trazer ordem, mas não como um aliado incondicional. Deveria ser tratado com muita cautela. Antes da marcha sobre Roma, em outubro de 1922, o apoio dos industriais era tímido. Eles mantinham contatos com Mussolini, mas sem grandes compromissos financeiros. Por quê? Porque o fascismo, com seus esquadrões violentos e ideias revolucionárias, parecia instável e consideravelmente socialista. As ideias, escritas e amplamente divulgadas, de um Estado corporativo que garantiria direito aos trabalhadores, soava perigosamente socialista. Os industriais queriam estabilidade para suas fábricas, não uma revolução.
Quando a marcha sobre Roma aconteceu, muitos industriais como Giovanni Agnelli da Fiat decidiram apoiar Mussolini, mas não porque o financiavam desde o início. Eles viram nele uma chance de esmagar os sindicatos marxistas e restaurar o controle patronal. Foi uma aposta pragmática, não um cheque em branco. E os banqueiros? O setor financeiro, representado pela Associação das Sociedades Anônimas, Ásia, era ainda mais cauteloso. Bancos como a Banca Comerciale Italiana e o Banco de Roma preferiam a estabilidade dos governos liberais, como o de Giovanni Giolitti. Eles cooperavam com os industriais, mas não há evidências de que despejaram dinheiro nos cofres fascistas. Para eles, Mussolini era uma carta incerta no baralho político. Após 1922, com Mussolini no poder, os industriais colheram frutos. O fascismo reprimiu, proibiu greves de sindicatos fora do controle governamental e transformou a Confindústria em uma entidade paraestatal no sistema corporativo. Isso colocou os industriais numa situação delicada, mas com possibilidades boas de lucro. Colocavam-se à disposição do Estado e Mussolini, ao mesmo tempo que, ao apoiar o regime, garantiam que a concorrência no mercado fosse suprimida e seus lucros garantidos. Mas isso não significa que eles mandavam no regime. Mussolini era um mestre em equilibrar interesses, usando os industriais como aliados, mas mantendo-os sob controle. Ele não era um fantoche do grande capital, mas um político astuto que jogava com todos os lados. Os latifundiários, o verdadeiro apoio inicial. Se os industriais e banqueiros eram cautelosos, os latifundiários, especialmente no norte rural da Itália, como na Emília-Romagna, foram bem mais abertos ao fascismo. Na Itália agrária, os proprietários de terra enfrentavam greves de trabalhadores rurais, organizadas por socialistas e comunistas. Para eles, os esquadrões fascistas, conhecidos como esquadrismo, eram como uma milícia privada. Esses grupos, armados com cacetetes e revólveres, atacavam sindicatos camponeses, destruíam cooperativas e restauravam o controle dos latifundiários. Em troca, muitos proprietários rurais ofereciam apoio logístico e até financeiro aos fascistas. Era uma aliança de conveniência. Os latifundiários viam no fascismo uma arma contra a ameaça vermelha. Mas esse apoio não era universal. No sul da Itália, onde a agricultura era menos moderna, muitos latifundiários continuavam leais aos liberais, como Giolitti, e viam o fascismo com desconfiança. Mesmo no norte, o apoio dos agrários diminuiu após 1922, quando Mussolini assumiu o poder e começou a priorizar a industrialização. O Estado corporativo, que dava poder à Confindústria, deixou os latifundiários em segundo plano. Eles foram aliados importantes no início, mas não os marionetistas do regime. Agora vamos a uma parte surpreendente da história. Mussolini, o ditador fascista, já foi um ardente marxista que frequentemente mencionava os escritos de Marx e Engels como importantes referências intelectuais. Ele liderava greves, escrevia artigos inflamados e sonhava com uma revolução operária em todo o mundo. Contudo, no decorrer de sua carreira, até a liderança absoluta do Partido Socialista, Mussolini foi aos poucos se desiludindo com o marxismo e começou a entreter ideias alternativas de revolução. Mesmo após romper com o socialismo marxista e internacionalista em 1914, quando apoiou a entrada da Itália na guerra, ele nunca abandonou completamente o socialismo como possibilidade de revolução nacional. O fascismo de Mussolini passou a ser uma mistura socialismo e nacionalismo sindicalista, que trocava a luta de classes por uma prática corporativa que mantinha promessas de justiça social para as classes italianas. Nos anos 1921 a 1925, enquanto consolidava seu poder, Mussolini falava em harmonizar patrões e trabalhadores em um Estado forte. Ele criou sindicatos fascistas que prometiam representar os operários, mas sob o controle do regime. Programas como o Dopolavoro, que oferecia lazer e benefícios aos trabalhadores, e políticas de seguridade social, como pensões, eram formas de conquistar as massas sem ameaçar os patrões. Eram projetos de pendor claramente socialistas e que também serviam para neutralizar os sindicatos independentes e reforçar o autoritarismo.
Mussolini também usava essa linguagem para atrair as classes médias que se sentiam espremidas entre os grandes capitalistas e os trabalhadores. Ele prometia modernização, um Estado que cuidaria de todos, controlando as classes capitalistas e garantindo direitos sociais. Era um socialismo sem luta de classes, um nacionalismo direcionado para um socialismo em prol das classes italianas. Esse equilíbrio, que os historiadores chamam de transformismo, permitiu a Mussolini jogar com industriais, agrários e trabalhadores, mantendo todos na corda bamba de sua ditadura pessoal. Então, o que essa história nos ensina? Mussolini e o fascismo não eram marionetes do grande capital, como muitos acreditavam e ainda acreditam. Os industriais, organizados na Confindústria, e os banqueiros, ligados à Ásia, apoiaram Mussolini por pragmatismo, buscando estabilidade e controle sobre os trabalhadores. Mas eles não o financiavam diretamente. Seu apoio veio mais tarde após a marcha sobre Roma, quando viram no fascismo uma chance de prosperar. Os latifundiários, por outro lado, foram aliados mais próximos no início, sustentando os esquadrões fascistas contra os sindicatos rurais. Mas com o tempo, também eles perderam influência para os industriais. Mussolini, com sua habilidade política, navegava entre esses grupos como um malabarista. Ele usava o transformismo, uma prática antiga na política italiana, para manter todos dependentes dele. E, surpreendentemente, mantinha traços de seu passado socialista com políticas que beneficiavam os trabalhadores, mas sempre sob o guarda-chuva do nacionalismo e do autoritarismo. Um socialismo corporativista. O fascismo, claramente, não era o braço armado do capitalismo, mas um movimento complexo que manipulava interesses diversos para construir um regime forte, autônomo, modernizador e preocupado com a qualidade de vida das classes populares. A conclusão inevitável é que o fascismo italiano não foi criado ou financiado pelo grande capital industrial ou financeiro, mas foi um movimento de massas espontâneo, sob a liderança carismática de Benito Mussolini. Com apoio esporádico de grandes latifundiários, o movimento fascista alcançou o ímpeto necessário para chegar ao poder em 1922 e implementar suas ideias de um socialismo nacional e harmonizador das classes sociais. Muito obrigado por ter esperado essa mensagem. Lembro a todos que a editora Caravelas não recebe qualquer tipo de dinheiro, seja de patrocinadores, investidores ou até mesmo do governo. Todas as nossas iniciativas, como desse canal, como desse vídeo que você acabou de assistir, são fruto da venda dos nossos livros, como esse aqui que a gente vai lançar essa semana. Então, se você apoia nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer manter essa iniciativa cultural de pé e até mesmo fazer com que ela cresça, com que ela atinja mais pessoas, clique no link que está aqui no comentário fixado, clique no link que está na descrição e nos apoie comprando os nossos livros. Você também vai receber um livro como esses aqui que está na minha mão, na sua casa, para sua formação intelectual, formação da sua família. Ou então, se você já tem todos os livros, também compre para dar de presente, ajude a fomentar bibliotecas, nos ajude nessa restauração cultural que nosso país tanto precisa. A gente precisa de você.